Queridos, todo mundo está com a apostila? A gente vai começar a partir da aula 11, certo? Nessa aula 11, a gente tem dois assuntos. Primeiro é efeitos de sentido no texto. E o outro, textos figurativos e temáticos. Tá certo? Ó, depois a foto eu vou colocar aqui, ó. Nesse Face aí, tá certo? E no Instagram também. Aí no Instagram, tem o Instagram e no Face, tá certo? Mas no Instagram é só tirar o professor e colocar @VolneyRibeiro. Aí a gente vai se ver lá. Beleza? Turminha boa. Ó, primeiramente, não precisa copiar nada ainda. Eu vou pedir que você copie algumas coisas, mas por enquanto ainda não. Queria só contextualizar com algumas noções básicas, tá certo? Primeiro, ó, o que é um texto? Tá certo? Um texto é um evento sociocomunicativo que ganha existência dentro de um processo interacional. Por exemplo, neste momento agora estamos produzindo texto. 2. O sentido do texto é resultado do discurso. Uma mensagem construída, portanto, estritamente ligada a uma situação de comunicação. 3. Em uma situação comunicativa, dependendo do contexto discursivo ou situacional, a mensagem pode ser mais objetiva ou mais criativa. Uma mensagem mais objetiva, por exemplo, uma dissertação de Enem, um artigo de opinião, um editorial, uma notícia. Uma mensagem mais criativa, uma charge. 4. As palavras de um discurso podem ter um sentido denotativo ou conotativo. Aí eu coloquei aí na apostila de vocês, na página 11, o que é denotação e o que é conotação. São duas palavrinhas que a gente ouve há muito tempo, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Tem questão que diz assim, denotativamente tal, ou conotativamente. O que é algo denotativo? Relembremos. É algo que está no sentido real, né? Está na sua apostila já, viu? Sentido real. Por exemplo, o carro entrou num beco sem saída, teve que dar ré. Beco sem saída aí é literal. Ele foi picado por uma cobra. Cobra, literal, né? Agora se eu digo, estou num beco sem saída, não sei o que fazer. Estão me cobrando demais. Aí esse beco sem saída já é conotativo, já é figurado. Ou se eu disser que a minha sogra é uma cobra... Você gosta de falar disso, né? O que será, né? O que será? Mas ela é tão ruim que ela foi fazer acupuntura, sabe? Tinha as agulhinhas. O boneco do voodoo que morreu. Geralmente é ao contrário, né? Foi o boneco do voodoo que morreu. Ó, a linguagem, muitas vezes, desvia-se do seu sentido lógico. Aquele sentido referencial, aquele sentido denotativo. Para ficar mais criativa, valorizando a mensagem, tornando-as mais expressivas. O uso conotativo, que é o figurado, faz com que as palavras ganhem novos significados e produzam efeitos de sentido, os quais são produzidos por diversos recursos linguísticos, como as figuras de linguagem, a subjetividade e os desvios da norma padrão. É importante você ter isso em mente, porque às vezes um erro de gramática em um texto é intencional, certo? Por exemplo, não sei se vocês lembram um poema de Manuel Bandeira, chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal? Não? É um poema em que ele traz o cotidiano para o texto poético. Ele começa dizendo assim, ó: João Gostoso era carregador de feira livre e morava num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Acabou. João Gostoso é um personagem pobre, não é? Carregador de feira livre, morava no morro, no barraco, sem número. Manuel Bandeira quebra a aparente normalidade da vida dele quando insere o termo uma noite. Uma noite. Ele chegou no bar. Vocês já tiveram aula aqui de regência com o Valmir, não foi? O que o Valmir falou? Quem chega, chega ou chega em?
Quem vai ao em? Você vai no banheiro ou ao banheiro? No banheiro ou ao banheiro? Ao banheiro, no banheiro aí montado no banheiro, né? Tem aluno que diz assim, professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá, né? No banheiro, vá lá, ainda me manda ir junto, vá lá, professor, vá lá, eu não vou nada, vá só, né? Mais alto que eu às vezes, né? Então quem chega quem vai em. Agora o Manuel Bandeira escreveu o seguinte, ó, chegou no bar. Manuel Bandeira cometeu um desvio da norma padrão, não foi? Ele cometeu um erro gramatical. Intencionalmente ou por descuido mesmo, teve que estudar mais depois. O que você acha? Intencionalmente. Se ele escrevesse chegou ao bar, nós teríamos a norma culta da língua. Aí eu pergunto a você, nesse contexto, a norma culta da língua é compatível com a realidade social do João Gostoso? Se eu usar a formalidade, para quem não, tá certo? Então por isso que dentro desse contexto, o desvio da norma padrão às vezes é intencional, às vezes atende a um propósito comunicativo, e eu preciso ter essa ideia, tá certo? Então nem sempre em um poema, nem sempre em um texto literário, o desvio da norma padrão é um erro de fato, mas atende a uma necessidade. Isso aqui já é importante, nós temos aí na apostila, né? Principais efeitos de sentido: ambiguidade, humor e ironia. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos, beleza? O que é ambiguidade? É quando um termo passa a ter mais de um sentido. Agora, a gente pode acrescentar o seguinte: esse sentido vai gerar falta de clareza, certo? Às vezes o enunciado, ele é ambíguo, mas não tem falta de clareza, ele não prejudica a clareza do texto. Mas a ambiguidade propriamente dita é aquela em que eu tenho dificuldade de compreender. E a clareza é o princípio básico de toda comunicação, não é isso? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você está vendo aí? Uma jovem ou uma idosa? Os dois? Conseguiram ver os dois? Aí tem tanto uma jovem quanto uma senhora idosa nessa imagem. Ó, essa idosa, vamos tentar chegar primeiro à idosa, tá certo? Ela tá de perfil. Aí ela tá com o queixo sobre o peito, tá? E a nova, ela está de perfil também, só que com o rosto mais virado. O rosto bem mais virado, ó. Eu não tenho como apontar aqui para você, mas aí tem tanto uma senhora como uma jovem. Se você não conseguiu ver, tente ver isso aqui, ó. Você consegue perceber o rosto de uma mulher aí? Sim, né? Mas ao mesmo tempo em que você vê o rosto de uma mulher, você vê também uma flor, uma borboleta, uma folha. O nariz seria borboleta, a boca seria uma flor, o olho seria uma folha, a sobrancelha seria outra folha. Isso é ambiguidade, né? Quando é anunciada, isso aqui ficou mais fácil de enxergar, né? E agora, taças ou faces? Se você olhar a parte escura, a parte preta da imagem, você vai ver taças. Viram as taças? Se você olhar a parte branca, ao lado de cada taça, você vai ver dois rostos de perfil, um de frente para o outro. Olhe para a primeira taça, do lado esquerdo e direito da taça. Nariz, boca, queixo. A parte branca aí são faces, uma de frente para a outra. Conseguiram enxergar? Isso aqui é ambiguidade. Ambiguidade na imagem. Vamos mudar aí? Ó, na apostila de vocês tem esse poema aí, certo? É o poema do nadador, página 11. Poema do nadador. Esse texto é de Jorge de Lima. Jorge de Lima é um poeta modernista, é um poeta que faz parte de uma corrente espiritualista. Essa espiritualidade vem da religiosidade, pelo fato de ele ter estudado em colégio católico.
Jorge Lima também tem uma poesia um tanto filosófica. É o que a gente vai encontrar aí. Poema do Nadador. E ele diz assim, ó: a água é falsa, a água é boa. Nada, vírgula, nadador. A água é mansa, a água é doida. Aqui é fria, ali é morna. A água é fêmea. Nada, nadador. A água sobe, a água desce. A água é mansa, a água é doida. Nada, nadador. A água te lambe, a água te abraça, a água te leva, a água te mata. Nada, nadador. Senão, que restará de ti, nadador? Nada, nadador. Ok? Quais são as palavras que estão em aparente ambiguidade aí? A palavra nada e a palavra água. O eu lírico se refere ao nadador e à sua difícil atividade de nadar. Você percebe que há uma oposição que se estabelece aí entre o nadador e a água. E essa oposição se mantém até o final do texto. Você observa que a palavra água é trabalhada em um sentido metafórico muito rico. O texto diz, ou me dá condições para perceber, que água tanto pode ser uma substância líquida, nós ingerimos, tanto pode ser a mulher, como também pode ser a vida. Você vê que textualmente a palavra água está em situação ambígua. Ela é marcada ora por qualidades positivas, ora por qualidades negativas. Por exemplo, o texto diz que a água é falsa, a água é boa. Que a água é doida, que a água é mansa. Que ela é fria e morna. Que ela desce e sobe. Então a palavra água se apresenta numa situação ambígua. E essa ambiguidade se dá por aspectos positivos e negativos. Beleza? O termo nadador, porém, indica apenas a possibilidade de a pessoa nadar em direção ao nada. Essa ideia é enfatizada pela homonímia nada. O que é homonímia? O que é um homônimo? É uma palavra que tem o mesmo nome. Por exemplo, casa, casa. Casa pode ser local onde você mora, teto. Como pode ser o verbo casar? Ele casa, por exemplo. Então a palavra nada aí, tanto pode ser um verbo, como pode ser também um pronome indefinido. Nada, nadador. Esse nada pode ser um verbo imperativo do verbo nadar, como pode ser nada, pronome indefinido, ausência. Entretanto, a ambiguidade proposta no início do texto é anulada, porque para o poeta a vida e a mulher são semelhantes, ou seja, o que ele pode estar querendo dizer sobre a mulher e sobre a vida? São instáveis, cheias de perfeições, porém de imperfeições, de bons e de maus momentos. Apesar disso, cabe ao homem, na figura do nadador, lutar contra essa instabilidade. O que seria lutar contra essa instabilidade? Em se tratando da mulher, saber se relacionar, saber conviver. E em se tratando da vida, saber viver. Existe uma palavrinha na psicologia chamada resiliência. Já ouviram falar resiliência? Resiliência é a capacidade de você superar dificuldades, de você resistir a provas, de você sobreviver às dificuldades da vida. Há pessoas que, diante de uma dificuldade, sentam, lamentam, choram, outros levantam e vão à luta e agem. Então, nesse contexto de vida, você vai ter momentos bons, momentos ruins. Agora, eu não posso achar que o momento ruim tornou a minha vida ruim. Às vezes o indivíduo julga um momento pelo todo. Às vezes aquele dia pode não estar legal, mas a vida não é marcada simplesmente pela nulidade, pelo aspecto negativo. Certo? Então, em se tratando da mulher, o nadador tem que aprender a conviver, saber se relacionar, saber entender. Em se tratando da vida, tem que saber reagir aos problemas e sair de cabeça erguida sempre. Tá certo? Então você observa que esse poema aí, ele trabalha a ambiguidade, tanto da palavra água, quanto da palavra nada. Certo? Tem um carinha chamado Giuseppe Arcimboldo, está na sua apostila.
Ele era um pintor italiano maneirista. O que é o maneirismo? Maneirismo era a maneira de, ao modo de. É quando o pintor cria um estilo próprio de pintura. Você observa, ó, que ele cria uma ilusão por meio dos objetos. Essa imagem, que ela é formada por vegetais, frutas, verduras, cereais, lembra uma pessoa, né? No olhar rápido, lembra uma pessoa. Essa outra imagem aqui também parece que alguém está expressando que emoção? Felicidade, está sorrindo. Mas na verdade isso aqui não é a pessoa, ó. Acima da cabeça tem um abacaxi, né? Depois vem a melancia. O nariz é uma pera. As maçãs do rosto, provavelmente 2 maçãs ou romãs, né? Bacana isso aí, né? Então isso aqui, ó, é uma imagem ambígua. Se caísse na sua prova do Enem, assinale a alternativa em que há um texto verbal ou não verbal expressando ambiguidade. Isso aqui seria uma resposta, tá certo? Porque tanto ele trabalha com arranjo de frutas, verduras, hortaliças aí, como é algo que lembra uma pessoa. Primeiro caso aí, da esquerda, de perfil, um olhar sério, compenetrado, que firma-se ao longe, como da direita, expressando felicidade. Embaixo tem uva, né? Ó. Certo? Tem uma propaganda, eu coloquei na sua apostila também, da Telefônica SA, e o objetivo era arrecadar, nas ligações interurbanas, algum dinheiro para o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Olha só como é que eles fizeram isso. Bacana essa imagem? Do lado direito da mulher, não, do nosso lado direito, melhor dizendo, ao lado esquerdo dela, está escrito o seguinte: anjos, ajudem as crianças com câncer. Quem seria um anjo? Seria aquele que iria fazer a ligação interurbana usando o número da telefônica, usando a telefônica, via telefônica, né? E ao mesmo tempo a imagem cria a ambiguidade da mulher parada na frente de 2 orelhões para simular o quê? 2 asas. Dentro do nosso entendimento, dentro do nosso arranjo mental, anjo tem asa, né? Então as asas estariam aonde? No orelhão. Ligando, usando o orelhão, usando a telefônica, você estaria sendo anjo na vida de crianças com câncer. Beleza? Pessoal, a ambiguidade é um recurso usado em tirinhas, em textos publicitários. E esse tipo de texto é muito comum no Enem. Por exemplo, ó, olha essa imagem aí. Tem um pinguim na água, um pinguim no gelo. Aí o do gelo diz, nada. Que foi? Nada. Nada. Burro. Né? Mesmo sentido aí lá do texto poético, né? Esse nada seria nadar. Mas como esse nada é ambíguo, ele achava que não era nada. Que era algo sem importância. Aí o que foi que houve, né? Ele virou o almoço aí de alguém, né? Aí. E essa outra imagem aqui, ó. Fora! Viemos aqui protestar contra o sistema. Basta! Agora não vai dar. O sistema está fora do ar. Aí. É mais ou menos isso que fazem com a gente, né? O sistema seria o quê? Seria a conjuntura política, né, atual. Há quem exige uma coisa, há quem exija outra. O que eu exijo é que o Brasil saia dessa, da melhor maneira possível. Porque afeta a vida de todos nós, né? Mas aí ele usa o sistema como se fosse a parte operacional, né, do computador, né? Saída boa, né? Boa saída essa aí. Eu queria mostrar para vocês alguns motivos para que as sentenças sejam ambíguas. Eu acho que isso aqui não tem na sua apostila. Deixa eu conferir aqui. Se não tiver, seria interessante você fazer... Não tem, viu? Seria interessante você fazer algumas pequenas anotações. Qual o motivo de alguns trechos serem ambíguos? Ó, homonímia lexical. Isso é um nome aparentemente difícil, mas é bem fácil de traduzir. O que é um homônimo? Mesmo nome, nome igual. Léxico é vocabulário. Léxico é vocabulário. Então, quando eu tenho um vocabulário em que a palavra é igual, as duas interpretações ocorrem devido ao fato de podermos atribuir 2 significados a uma mesma cadeia sonora. Por exemplo, a rede foi cortada ontem à noite. Eu posso entender o que aqui? Rede de energia? Rede de esgoto? Pode ser? Rede de balançar?
deitar ali, né, na varanda. Então esse trecho é ambíguo por quê? Porque a palavra rede, ela pode ser entendida de mais de uma forma, certo? Após receber uma gravata do irmão, o garoto vai parar no hospital. Gravata aqui pode ser o quê? Um adereço, né, para quem usa terno. Ficou tão emocionado, né, com a gravata. Nunca vi ninguém ganhar uma gravata. Ficou emocionado demais, né? Ou então ele apertou demais, não sei, né? E a gravata pode ser aí um golpe, né, das artes marciais. Então, quando eu tenho uma palavra que tem um duplo sentido, que não é neutralizado pelo contexto, eu vou ter aí um caso de ambiguidade. Existem muitas palavras que têm mais de um sentido. Trata-se de polissemia, não é isso? Por exemplo, a palavra apertar. A palavra apertar é polissêmica, tem mais de um sentido. Mas o contexto neutraliza os sentidos e eu não tenho ambiguidade. Por exemplo, você levou um vestido para a costureira apertar. Apertar aí tem que sentido? Ajustar, né? Aperte o passo que eu estou apressado. Apertar o passo seria caminhar mais rápido. Ou, diante da crise em que nós nos encontramos, temos que apertar os gastos, né? Reduzir, economizar os gastos. Mas nesse caso aqui, está no exemplo em questão, a ambiguidade se mantém. Vamos para outro caso. Nessa tirinha. Jogando cartas. Pesque. Detesta esses jogos complicados. Ó. Era isso que ele queria dizer? Pegar a vara e pescar? Não, né? Era pegar dali. Normalmente quando alguém passa, né? Pega outra cartazinha, né? A ideia é essa. Essa aqui eu achei muito bacana. Vendo o pôr do sol. Aí alguém chega e diz: quanto tu quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está vendo, estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. A ambiguidade aí se constrói porque vendo, tanto pode ser o gerúndio do verbo vender, né? Eu vendo, como do gerúndio do verbo ver. Eu estou vendo, né? Estou vendo. Alguém já queria comprar, né? Parece que o dinheiro resolve tudo, né? Parece que com o dinheiro se pode ter tudo. Esse ano vamos ter que pular o carnaval, ó. O pai de família fala para a família: a mulher estava fantasiada e o menino já estava aí de cavaleiro das trevas, né? Observe aí na parte de trás dele que tem uma marca de um pé, né? Essa marca de um pé simboliza o quê? Demissão. Então pular o carnaval, que normalmente tem um sentido de brincar o carnaval, aproveitar o carnaval, cair na gandalha, né? Aqui tem que sentido? Passado, né? Deixar para o ano que vem, né? Você risca da lista, né? Carnaval 2015, risca, né? Ó, tem esse outro tipo de ambiguidade aqui, que se chama ambiguidade de escopo. Se você puder copiar alguma coisa é importante, viu? Não coloquei na apostila de vocês. O que é ambiguidade de escopo? Vamos nós. Envolve o alcance da operação ou o que está dentro de nosso campo de visão. Certas palavras como não, todos, só, exprimem operações semânticas que afetam alguns conteúdos da sentença. Quando combinadas, elas podem gerar ambiguidade. Por exemplo, todos os homens amam uma mulher. Eu posso entender isso aí de mais de uma forma? Todos os homens amam uma mulher. Eu posso entender esse enunciado de mais de uma maneira? Sim. Ó, primeira, cada um dos homens ama uma mulher diferente, né? Todos os homens amam uma mulher. Cada homem ama uma mulher diferente. Mas eu posso entender também, uma única mulher é amada por todos os homens. Porque eu estou dizendo que todos os homens amam uma mulher. E essa uma aí pode entrar como numeral. Tanto esse uma eu posso considerar o numeral como também um pronome indefinido. Qual é a nossa responsabilidade agora enquanto produtores de texto? Quando a gente fizer uma redação, a gente tem que ter o cuidado para evitar enunciados assim. Porque você vai gerar falta de clareza e o corretor vai tirar ponto. Possivelmente na competência 3, que tem a ver com a argumentação. Ok? Vamos adiante. Ambiguidade sintática.
Esse aqui talvez seja o caso mais recorrente de ambiguidade em um texto. Por exemplo, ó, li sobre os atentados nos Estados Unidos. O que eu posso entender aqui? Que os atentados ocorreram nos Estados Unidos, não é isso? E eu estava no Brasil lendo. Ou que eu estava nos Estados Unidos lendo sobre o atentado que ocorreu em algum lugar, né? Ou ainda que eu poderia estar nos Estados Unidos lendo sobre os atentados que ocorreram lá, né? Todos viram o incêndio da fábrica. O que eu posso entender aqui? O incêndio da fábrica. A fábrica estava pegando fogo, eu estava em algum lugar vendo o incêndio. Eu estava na fábrica vendo algo pegar fogo em outro lugar. Da fábrica seria o lugar onde eu me encontrava. Mas também eu posso entender que eu estava na fábrica vendo a fábrica pegar fogo, né? O que seria pior, né? A pior parte. Vi o garoto sentado na janela. A pergunta é, quem está sentado na janela? O garoto ou quem viu, né? Eu posso ter essas duas leituras, esses dois entendimentos. Há uma canção de Caetano Veloso em que ele diz assim: eu vi um menino correndo. Conhecem? Eu vi o tempo. O refrão todo mundo conhece. Por isso uma força me leva a cantar. Conhece? Por isso essa força estranha no ar. Obrigado, obrigado. Tô obrigado. Tô obrigado, viu, abraçar. Tô obrigado. Bem fraquinho, mas. Bater mais forte eu canto mais, daqui a pouco. Tá certo? Tô obrigado. Ó. Quando o Caetano Veloso diz assim: eu vi um menino correndo. Quem estava correndo? Ele ou o menino? Então eu tenho um trecho aí que poderia ser abordado numa questão. Então seria um caso clássico de ambiguidade sintática. Tá certo? Outro exemplo, ó. João foi com um amigo à casa de seu professor. A pergunta é que eu faço a você: de quem é o professor? O professor é do João ou é do amigo? Não dá para saber. Agora, se você quiser consertar a frase, você pode fazer o seguinte: João foi à casa de seu professor com um amigo. Você deixa o amigo para o final. Aí você elimina a ambiguidade. Esta aula ela serve tanto para a prova de linguagens e códigos como para a prova de redação, viu? Chegou de viagem a filha do empresário que estava na Europa. Pessoal, o único que da frase aí, esse que, é um pronome relativo. Eu queria que você tivesse um pouquinho de atenção agora com esse que, porque normalmente em um texto, as ambiguidades se constroem a partir dele. Ele é neutro. Se ele é neutro, ele não tem gênero, ele não tem número, ele pode retomar termo masculino, pode retomar termo feminino, singular, plural. Ele retoma pessoa, coisa, objeto, animal. Então, deixa eu lhe dar uma dica. Quando você usar um que, pronome relativo, se o que ele retoma, tá? Ou melhor, se os elementos que o antecedem são de gênero diferente, como aqui, ó, filha e empresário. Filha, gênero feminino. Empresário, gênero masculino. Troque o que por o qual ou a qual. Porque o qual ou a qual são pronomes relativos que têm gênero. Por exemplo, se nós usássemos a qual aí, quem estava na Europa? A filha. Se usássemos o qual, quem estava na Europa? O empresário. E aí a ambiguidade se desfaria. Beleza? Isso vale para a sua redação. Então nós temos aqui, ó, 5 situações em que o arranjo gramatical, sintático, gerou falta de clareza. Vamos adiante. Aí na apostila de vocês tem uma crônica chamada Mal Entendido. A gente podia ler junto. Bem interessante. Crônica Mal Entendido por Zeneide Ribeiro de Santana. Página 12. A criança pequena ainda não entende linguagem figurada. Para ela, tudo é muito literal. Lembro-me da minha filha, mais ou menos aos 3 anos, jantando. Já havia comido o suficiente, mas queria mais.
talvez pelo prazer de servir-se sozinha. Disse a ela: está bem, ponha mais um pouco, mas se não comer tudo, nós vamos conversar, viu? Os adultos entenderam isso, não entenderam? A gente vai conversar, né? Continuei a lavar a louça e logo ouvi: mãe, não comi tudo, vamos conversar agora? Ela não entendeu, né? Comecei a rir e explicar-lhe que a conversa, na verdade, era um sermãozinho sobre desperdício. Já contei sobre meu filho arteiro, que arteiro é danado, que quando o pai mostrou-lhe o chinelo e perguntou se ele queria experimentar, respondeu: não, não serve, ó. Boa essa aí, né? Quer experimentar, né? Pensa, não, não serve, né? Muito grande, né? Foi boa essa aí. As crianças também são muito lógicas. Uma amiga minha levou o filho pequeno ao pediatra para consulta de rotina. O médico, notando que o menino estava com cara de poucos amigos, para quebrar o gelo, perguntou: e aí, Paulinho, você está na escola? E o garoto fechando mais a cara: claro que não, não está vendo eu aqui? É isso, né? As crianças são muito literais, né? Muito denotativas. No supermercado, enquanto a mãe separava mercadorias, a filhinha rodava um carrinho vazio para lá e para cá. Aproximou-se um senhor com as mãos carregadas de pacotes e dirigiu-se à mãe: esse carrinho é seu? A garotinha, mais que depressa, respondeu: não, é do supermercado. Oh, né? Oh. À medida que crescem, vão percebendo a ironia quando fazem algo mal feito e ouvem bonito, não? Mas a ambiguidade, palavras ou expressões de duplo sentido, também podem confundir adultos. Em nossa família, é lendária a história da avó Braulia levando uma caixa vazia para o lixeiro, que lhe pediu uma caixinha. Também quando comentaram que determinada igreja do interior estava muito fria, sabendo que estava em reforma, perguntou: por quê? Ainda não colocaram forro? Creio que só não haverá mal entendido quando se usar a linguagem afetiva, vinda diretamente do coração. Impossível resistir a um te amo, dito com inconfundível sinceridade. Bacana esse texto, né? Tem muita gente que se faz de desentendido, né? Você usa uma linguagem que a pessoa entendeu, mas ela ou usa a denotação ou a conotação para despistar, principalmente se a linguagem vai de encontro a ela, né? Pessoal, e o humor? Tá certo? O humor é outro aspecto que o Enem costuma cobrar. Às vezes você olha uma tirinha que se pede o humor da tirinha e você não vê humor algum, né? Porque no nosso entendimento, o humor muitas vezes é uma piada. É aquilo que faz rir, certo? Mas o que é humor aqui para o Enem, ó? O discurso humorístico ocorre quando, devido a variados recursos linguísticos, o discurso denotativo é subvertido, ocasionando uma situação inesperada. No caso da criança aí, ó, nós tivemos também o humor, né? Alguém pergunta se o carrinho é dela, ela fala que é do supermercado. O humor, normalmente, costuma ser configurado por meio de algumas figuras de linguagem, como a metáfora. O que é uma metáfora? É uma alteração de sentido. A hipérbole, o que é uma hipérbole? É um exagero. Exagero. Quando chove e numa casa entra água, um palmo de água, o que a dona da casa costuma dizer? Que a casa está cheia d'água, né? Mas não é cheia, é só um palmo. Isso é uma hipérbole, é um exagero, gerando quebra de normalidade ou de expectativa. Por exemplo, essa imagem aqui não tem na sua apostila. Vê se você consegue ver, ó. A formiga maior brigando com a formiga menor. Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ó. Aí a formiguinha: professora, deixa por 100, vá. O que ela está fazendo aí? Pechinchando, né? Pechinchando já, né? Antigamente tinha esse castigo, né? Eu peguei o tempo em que redação era castigo, ó. Imagina aí. Hoje em dia é sacrifício, né? Conseguir tirar fazer uma redação boa, mas usar a redação como punição era terrível. Escreva 500 vezes seu nome, por exemplo. Olha isso aí, ó. Olha o pintinho falando com o ovo frito. Zé,
para de sacanagem, fala comigo, cara. Aí alguém diz assim, professor, hoje eu comi ovo. E o ovinho é bom, né não? Ovinho bom dentro do pão, ovinho frito, né? Farinhazinha por cima. Mas é o Zé, ó. É o Zé, ó. Se você for comer ovo hoje ou esses dias, lembre-se do Zé, tá certo? Era uma vez o Zé, ó. O Zé foi pro estômago, né? Tadinho do Zé. E o coleguinha dele aí, ficou sozinho. Esse texto aí trabalha o humor também pela quebra de expectativa. Ele causa um efeito esperado. O gerente chama o empregado recém-admitido à sua sala e inicia o diálogo. Qual é o seu nome? João, responde o empregado. Olhe, explica o gerente, eu não sei em que espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as pessoas pelo seu primeiro nome. É muito familiar e pode levar à perda de autoridade. Eu só chamo meus empregados pelo sobrenome. Ribeiro, Matos, Souza, só. Eu quero que o senhor me chame de senhor Mendonça. Bem, agora quero saber qual é o seu nome. O empregado responde, meu nome é João Amorzinho. Tá certo, João, pode ir agora, ó. Aí nós temos uma quebra de expectativa, né? Porque jamais ele chamaria o cara de Amorzinho, né? Amorzinho. Pessoal, antes de passar adiante, tem uma pergunta que diz assim, ó. Em uma redação, se eu colocar uma frase de duplo sentido, mas os dois sentidos que a frase repassa se encaixam na redação, ficaria errado eu colocar a frase? Com certeza. Com certeza, viu? Você tem que ser objetivo, direto. Tem que priorizar um texto muito claro. Olha, essa pergunta aqui exige um tempinho mais de explicação. Eu tenho um material sobre isso no Face, eu posso mandar pelo Face, tá certo? É sobre o pronome isso, isto, esse e este. Demanda um pouquinho mais de tempo. Mas me pede que eu mando por escrito, bem bonitinho, tá bom? Pelo Face. Pessoal, isso aqui não tem na sua apostila, isso aqui é importante. Copie por gentileza. Porque com muita frequência, há questões no Enem pedindo para você identificar o efeito de humor no texto, reconhecer por que existe o humor no texto.